No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a diferença da função soma e da função subtotal. O que tem de diferente de uma para outra? Aqui nós temos uma lista, né, com alguns gastos, e a ideia aqui é, né, trazer o valor total, né, da somatória desses valores aqui na última linha. Primeiramente, né, nós temos uma função soma aqui que a gente pode fazer de forma manual, que seria abrindo a função com igual e selecionando aqui, né, todos os campos, todos os valores manualmente. Isso aqui faria com que a gente também conseguisse realizar a soma. No final é só apertar a tecla Enter. Aqui na segunda opção nós vamos fazer a função soma, que nós podemos abrir aqui também com igual, escrever a função soma, abre parênteses e selecionar todo o intervalo de uma vez só. Vou fechar o parênteses e apertar a tecla Enter. Veja que o valor também foi igual, né, utilizando a função soma desse modelo. Agora aqui por último nós vamos aplicar a função subtotal. Igual, subtotal. Nós vamos abrir o parênteses e a função subtotal pede para nós selecionar primeiro o que a gente vai somar. Então a gente pode fazer com essa fórmula a função média conte número, valores, máximo, mínimo de um determinado intervalo. Aqui nós queremos fazer a soma, então nós vamos selecionar aqui a função número 9, apertar ponto e vírgula e aí sim selecionar o intervalo. E depois fecha o parênteses. Veja que os três valores deram iguais porque nós estamos falando de soma, né? São três formas diferentes de fazer a função soma. O que muda de uma para outra? Veja, se eu filtrar agora os tipos de gasto, eu vou selecionar somente os gastos fixos e dar um OK. O que vai acontecer? Na função soma, aqui ela vai somar, né, tanto no manual quanto na função soma, todas as linhas que está no seu intervalo que você selecionou na fórmula. Aqui na função subtotal, conforme você vai filtrando, apenas vai trazer aqui a somatória do que está visível. Por exemplo, aqui selecionou somente os gastos fixos. Se eu selecionar manualmente aqui, eu vou ver aqui embaixo que nós temos aqui um total de 572,30, que é justamente o valor que nós temos aqui. Se eu filtrar aqui, por exemplo, o custo variado, ele também vai selecionar aqui o valor somente do que eu selecionei aqui no filtro. E os outros campos aqui permanecem igual. Então tá aí, essa é a diferença. Um vídeo bem curto, bem explicativo para você não ter mais dúvida entre a diferença dessas funções.